As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Um motociclista sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência de uma colisão rodoviária que ocorreu na manhã desta sexta-feira na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Tomar. Esteve em causa um embate entre uma moto e um automóvel, ocorrência que obrigou à mobilização de 9 bombeiros nabantinos, apoiados por 3 veículos. Depois de assistida e estabilizada, a vítima foi transportada para o Hospital de Abrantes. Tenha atenção, houve registro para uma queda acentuada das temperaturas máximas, é verdade, mas o Concelho de Tomar continua sob risco máximo de incêndio. Avaliação em vigor até domingo, 28 de julho. Por isso, nunca é demais recordar que deve ter cuidados redobrados no uso do fogo, sendo que a realização de queimas de sobrantes está proibida. Assim acontece em território nabantino até 31 de outubro. Não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como não pode utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. Está ainda proibida a realização de trabalhos com recurso a motorroçadoras, com exceção das que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon. Está ainda proibida a utilização de corta-matos e destroçadores, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras. Rádio ERTE, a primeira a informar. A indicação é avançada pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. As obras de requalificação e ampliação da urgência médico-cirúrgica do Hospital de Abrantes decorrem em bom ritmo. Isto numa altura em que se assinalam 4 meses após o arranque da intervenção. Recorde-se que está em causa um investimento na ordem dos 3,6 milhões de euros e a concretização deste projeto permitirá que a urgência se torne um espaço mais moderno e seguro, elevando a qualidade dos cuidados de saúde prestados pela ULS, reforça o mesmo texto. A execução da obra ocorre em 2 fases, sendo que a primeira está prestes a ser concluída. Assim que esta fase terminar, previsivelmente durante a primeira quinzena de agosto, o serviço de urgência será transferido para as novas instalações concluídas nesta etapa. Isso permitirá o início da segunda fase, que inclui a remodelação dos espaços atualmente em uso, reforça o mesmo texto. Com esta requalificação, a área de assistência médica aumentará em mais de 700 metros quadrados, totalizando 1.954 metros quadrados. Entre as principais melhorias estão a criação de uma sala de pequena cirurgia e 2 quartos de isolamento, além da reestruturação dos espaços de espera e de atendimento, proporcionando um acesso mais direto à sala de emergência. Estas mudanças irão permitir um circuito mais fluido e eficiente, essencial para a prestação de cuidados de saúde de alta qualidade, assegura a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Rádio ERTE, informação. A Câmara de Tomar aprovou a cedência de 4.000 litros de gasóleo ao Sport Clube Operário de Sensoldos, entidade organizadora do Festival Bons Sons, que, recorde-se, irá decorrer de 8 a 11 de agosto próximo. Está em causa um investimento de 5.500 euros, apoio aprovado por unanimidade em recente reunião da autarquia nabantina, ainda que tivesse dado motivo para uma análise alargada. Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, quis saber os gastos totais do município com a mencionada organização, questionando ainda sobre se futuramente alguma outra associação ou instituição de apoio social fizer um pedido idêntico, vai ter a mesma resposta da Câmara. A gestão pública, a boa gestão pública obriga aqui uma análise devida da coisa, e estamos a falar de um pedido muito significativo, entre gasóleo, isenções de taxas, alojamentos, impressão, utilização de outdoors, limpeza de terrenos, maquinaria, estamos a falar seguramente de vários milhares de euros. Concretamente, que valores é que estamos a falar? Porque tudo isto é um apoio ao associativismo, não é? Tudo isto é um apoio aos Bons Sons, aos SCOCs. Os SCOCs fazem este pedido para os Bons Sons de 4.000 litros de gasóleo, para aquilo que são as necessidades do festival, mas dei por mim a pensar, se houver pedidos idênticos de outras associações, organizações, clubes, imaginemos um clube de desporto motorizado e que vai realizar um grande encontro e que precisaria de alguns litros de gasóleo, ou por exemplo uma IPSS que no inverno pedisse gasóleo para o aquecimento, se essas situações também então terão uma resposta semelhante do município. Luís Francisco, também eleito do PSD, disse que a autarquia deveria ter orçamentado o apoio ao Bons Sons e não apenas o relatório final onde já nada poderá ser corrigido. Não faz sentido avançar com mais ou menos e depois logo se vê, advertiu o vereador. Mas agora, havendo em concreto uma série de pedidos, uma série de concretizações, acho que isso deve ser valorizado e haver um orçamento global
que se prevê quanto é que a Câmara vai gastar com isto. Não avançamos assim, mais ou menos, e depois ao fim já se vê quanto é que é. Portanto, eu penso que deve de haver, e com certeza que haverá, imagino que deve de haver, mas a questão é, não deve de haver um orçamento global, um documento global valorizado do que é que se pretende, quais são a despesa global que a Câmara vai ter com este evento e com outros que venham a ter. Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, em resposta a Luís Francisco, disse haver uma estimativa daqueles que serão os gastos do município com o Bom Sons, ainda que não tenha avançado com números. A eleita do Partido Socialista apontou para valores na ordem de edições anteriores. Sim, há uma estimativa daquilo que é um investimento por parte do município, muito baseado, porque há reuniões entre as duas instituições, a Câmara Municipal de Tomar e o SCOCS, para programar e aquilo que é a logística e o investimento da parte do município para os Bons Sons. Portanto, há uma estimativa, claro que sim. Todos os anos fazemos uma estimativa daquilo que é o investimento e daquilo que é o investimento direto e o investimento indireto. Depois não é real. Há uma estimativa, não é? Orçamental, que depois, de acordo com a inflação de alguns produtos ou as próprias dormidas ou o que for, nem sempre bate certo com aquilo que é a estimativa agora. Mas podemos lhe fazer chegar aquilo que foi a estimativa, porque foi de acordo com o investimento do ano anterior. Câmara de Tomar aprovou o apoio ao Festival Bons Sons, cedência de 4.000 litros de gasóleo, investimento total a rondar os 5.500 euros. Há diversas artérias na cidade de Tomar que se têm deparado ao longo dos últimos meses com problemas relativos ao aparecimento de baratas, no que já se pode considerar como uma praga. Não faltam exemplos de relatos da presença constante desses insetos, desde logo na rua Orfeão Tomarense, Carlos Campeão, Diogo de Arruda, Gregório Lopes e até na 13 de fevereiro, como assegurou em recente reunião do Executivo o vereador Tiago Carrão, que advertiu que esta situação está a assumir proporções desagradáveis. Nas zonas da rua Diogo de Arruda, da rua Gregório Lopes, até à rua 13 de fevereiro, que já é uma distância considerável, até à rua 13 de fevereiro já ouvi esse tema de uma infestação de baratas, como palavras que eu ouvi, nunca antes vista. A entrar pelos prédios, a entrar pelas habitações, uma situação que, daquilo que me descreveram, é mesmo muito complicada e, como podem compreender, qualquer pessoa que gostava de ver isto resolvido. Isto, pelo que eu percebi, está a tomar realmente algumas proporções, um pouco pela cidade, em particular ali naquela zona, mas também já ouvi alguns relatos, dizia eu, na rua 13 de fevereiro, que para terem já é uma distância considerável. É um tema preocupante perceber se essa ação de desbaratização que o Sr. Presidente disse na altura estava em curso, e o vereador Helder certamente poderá responder, estava em curso, se já decorreu, se não decorreu, se estão previstas outras, porque daquilo que me chegou à atenção são situações realmente já um pouco dramáticas. Helder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, assegurou que os serviços municipais têm promovido ações de desbaratização e desratização de 3 em 3 meses, com registro recente para a aplicação de produto na rua do Orfeão Tomarense, referiu. Na verdade, esse assunto das baratas na rua Orfeão Tomarense foi abordado na Assembleia Municipal, salvo erro, de dia 21 de junho. Na semana seguinte já estava planeado, já estava previsto a intervenção nessa zona e foi feita a aplicação do produto pela empresa contratada para o efeito para fazer a desbaratização, a exemplo de outros locais na cidade. Portanto, nós estamos a fazer de 3 em 3 meses a desbaratização e a desratização e, como tal, poderá acontecer e não duvido que, por vezes, as baratas apareçam até nos coletores que não são da responsabilidade do município. Quando assim é feita a avaliação, solicita-se à entidade responsável para que proceda à desbaratização. Digo isto porque há coletores que nós aplicamos nos coletores das águas pluviais e também em algum do saneamento. Mas dizer que continuamos a fazer a aplicação. Agora, também por vezes é difícil fazer o controle apertado da quantidade de baratas que surgem no espaço público. Praga de baratas em algumas das artérias da cidade de Tomar. Câmara garante que tem feito ações de desbaratização de 3 em 3 meses. Rádio Hertz. Informação.
O Centro de Saúde de Mação tem uma nova médica em funções. Está em causa Maria Silvestre Domingos, que assume este compromisso fruto da implementação do Regulamento de Incentivos à Fixação de Profissionais. Incentivos que passam pela atribuição de uma compensação de até 2.500 euros mensais a cada médico de família que se fixe no concelho, até um máximo de 3. O município continua, desta forma, a tentar estancar um problema que afeta a população maioritariamente idosa, dispersa por mais de 100 localidades no território com mais de 400 km² de área e que necessita de acompanhamento médico e cuidados regulares. E Mação tem, efetivamente, um grande número de utentes que sofrem constrangimentos no acesso a consultas pela falta de médicos de família. Em declarações à ERTE, Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, não escondeu a preocupação perante esta carência, ainda mais quando de 7 estruturas de saúde que estavam a funcionar no concelho, apenas 3 assim continuam. E em Ortiga e Penhascoso, adiantou-nos, a médica está em processo de reforma. Todos bem sabem que nós temos esta grande carência de médicos de família, de médicos, em termos gerais, no nosso concelho, e a Câmara aprovou este regime de incentivos. E, efetivamente, conseguimos esta médica de nacionalidade brasileira através de um contacto de um conterrâneo nosso, enfim, que tinha relações com esta senhora, e, portanto, foi possível estabelecermos aqui um acordo, e também com a colaboração da ULS do Médio Tejo, que fizeram um contrato com a doutora Maria. Foi possível nós estabelecermos esta plataforma de entendimento e, através do regime de incentivos, garantir que esta médica presta serviços no centro de saúde, porque efetivamente é algo que nos preocupa imenso, o acesso aos cuidados de saúde primários, uma população extraordinariamente envelhecida, que até há bem pouco tempo tinha 7 extensões de saúde a funcionar e hoje só tem um centro de saúde de Mação, só tem 3 centros de Mação, extensões de saúde em Ortiga e em Penhascoso. Que situação é essa que se vai piorar, uma vez que a médica que presta serviço nessas extensões vai se reformar. E, portanto, nós continuamos na busca incessante de soluções, tentando assediar, passo o termo, médicos e médicas para este efeito, e também posso transmitir já que neste momento já está ao serviço também uma médica com quem nós vamos também estabelecer contrato durante o mês de agosto, e, portanto, também tenho essa boa notícia, mas sendo certo que não nos esqueça, porque, conforme referi, temos uma médica que se irá reformar a todo o tempo. Vasco Estrela garantiu que a Câmara de Mação tem tentado fazer a sua parte com a apresentação de soluções para este problema, mas lamentou não perspectiva melhorias a médio e longo prazo. Tenho alguma dificuldade nessa resposta, não quero ser desagradável. Sinto que há preocupação por parte das pessoas, mas efetivamente nos últimos tempos nós temos apresentado, ou tentado apresentar, junto de quem direito, essas mesmas soluções, e, portanto, estas médicas que vieram de alguma forma devido ao regime de incentivos, também estes contactos que eu próprio estabeleci com aquilo que são as empresas que neste momento têm também esta função no mercado, enfim, podemos discutir se bem ou se mal, mas que têm médicos sim em carteira para esta situação, para ajudar a resolver esta situação. E, portanto, o que tenho sentido é que tentamos nós fazer a nossa parte. Também é verdade que cada vez que tentamos apresentar uma solução junto de quem de direito, nesse caso da ULS, também temos sentido, como não podia deixar de ser, penso eu, receptividade. Mas é um facto, sim, que a Câmara tem tentado apresentar soluções, nomes de médicos. Eu próprio me tenho deslocado a Sírios para falar com pessoas, mas pronto, faz parte eventualmente do meu trabalho e daquilo que são as minhas obrigações para com a população do Concelho de Mação. Percebo as dificuldades, mas efetivamente não sei se mais ou poderia ser feito. Acho que é um problema gravíssimo que o país tem e que infelizmente não vejo grandes soluções a médio e longo prazo e muito menos a curto prazo, e portanto acho que temos aqui grandes reflexões a fazer. Câmara de Mação garante uma nova médica de família para o Centro de Saúde. Aqui está em causa um pacote de incentivos que o município tem colocado em prática, compensação de até 2.500 euros mensais a cada profissional que se fixe no concelho, até um máximo de 3.
Humberto Silva, presidente da Junta de Freguesia de Fátima, concelho de Orém, refuta as acusações de que está a ser alvo por parte do Ministério Público, desde logo a prática de 3 crimes de recebimento indevido de vantagem de titular de cargo político e de um crime de abuso de poder. Está em causa o inquérito que correu termos no DIAP regional de Évora, já com acusação deduzida. Em declarações prestadas à agência Lusa, o autarca garante estar inocente e convicto de que poderá provar isso mesmo em tribunal. Humberto Silva assegurou nunca ter feito nada em proveito próprio e que toda a sua atividade e dedicação à causa pública foi em prol da freguesia. O autarca não hesitou em afirmar que ganhou inimigos na junta por não fazer aquilo que muitos querem. Para além do presidente de junta, estão ainda como suspeitos destas práticas ilícitas um empresário e uma sociedade comercial que respondem por 3 crimes de oferta indevida de vantagem. Em esclarecimento publicado pela Procuradoria da Comarca de Évora, Humberto Silva é acusado de receber, de forma injustificada por 2 ocasiões, ingressos para assistir a jogos de futebol e futsal, com refeições e comodidades incluídas, suportados pela sociedade arguida. Nesse mesmo ano, o executivo da Junta de Freguesia celebrou um protocolo com a sociedade arguida, em que ficou acordado, além do mais, que a primeira cedia um terreno para que a segunda conseguisse depositar tuvenã e inertes resultantes das suas explorações. Reforça o mesmo texto. O Ministério Público adverte que a referida cedência violou legislação ambiental, uma vez que o referido terreno se situava numa zona REN, não existindo qualquer autorização legal para o efeito. Por esse facto, e após efetivações de depósitos naquele local, foram levantados diversos autos de contraordenação pela GNR contra a freguesia de Fátima, comunicados ao primeiro arguido. Ainda assim, este nunca fez cessar aquele protocolo e possibilitou que tal situação se mantivesse até à atualidade, prejudicando o interesse público. Perante isto, Humberto Silva incorre em perda de mandato de membro de órgão representativo de autarquia local. Incorre ainda nas penas acessórias de proibição e suspensão de exercício de funções públicas, reforça a mesma nota. Rádio Hertz, a primeira a informar. Avançamos para a nota do dia, hoje com Américo Costa. Estimados ouvintes da Rádio Hertz, hoje a nota do dia vai ser sobre o legado de Manuel Mendes Godinho. Hoje, Tomar, cidade histórica e tradição, veste-se de saudade e gratidão para celebrar o centenário da morte de Manuel Mendes Godinho, um dos seus filhos mais ilustres. Nascido em 1849, na humilde aldeia de Sem Soltos, Manuel Mendes Godinho trilhou um caminho árduo e repleto de desafios, mas sempre com a determinação de um gigante. Do barro cozido aos cereais e ao azeite, da moagem à produção de energia elétrica, a sua jornada foi marcada pela força de vontade e pelo espírito empreendedor que contagiou gerações, elevando Tomar ao patamar de um grande centro industrial de referência. As suas fábricas, como a Portuguesa e a Nabantina, vibraram com o ritmo incansável do trabalho honesto e esforçado, criando milhares de oportunidades de emprego e dinamizando a economia local. A sua visão abrangente não se limitou à indústria, estendendo-se também à banca com a fundação da Casa Bancária Manuel Mendes Godinho e Filhos, um marco muito importante e único na história financeira de Tomar. Hoje, ao celebrarmos os 100 anos da sua partida, o legado de Manuel Mendes Godinho se perpetua no coração de Tomar. O seu exemplo inspira gerações futuras a construir um futuro próspero, guiados pela sua determinação, pelo seu trabalho árduo e pelo seu amor à terra natal. Tomar, a cidade que o viu nascer, o homenageia com muito orgulho, reconhecendo a sua importância e a sua colossal contribuição para a nossa riquíssima história. A sua memória permanece viva em cada fábrica que se ergueu, em cada emprego que se criou, em cada conquista que se celebrou. Manuel Mendes Godinho, um gigante que deixou a sua marca indelével na alma de Tomar e de todos os tomarenses. Américo Costa aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.